está na sua igreja, somos irmãos e o Senhor está na presença dos seus irmãos. Que Deus o abençoe. E misericórdia seja concedido a nós nessa noite. Eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso pela bênção da sua presença aqui entre nós. Agradeço também a liderança que nos convocou para a mensagem. Agradeço o louvor. Amados, o texto que nós vamos estudar nesta noite, vamos meditar, está no Evangelho de João, no capítulo 15. E nós faremos a leitura do capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 8. E em reverência à palavra de Jesus, em respeito à sua santa palavra, eu convidaria a todos que se levantassem e acompanhassem essa leitura, porque são palavras saídas dos doces lábios de Jesus. Não foi qualquer um que disse isso, mas saíram dos lábios de Jesus. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Podeis assentar. Obrigado. Eu sou a videira verdadeira. É a 7ª declaração de Jesus neste Evangelho de João. Ele está se identificando a sua origem e natureza divina. A primeira declaração de Jesus está nesse mesmo Evangelho, no capítulo 6, verso 35, quando ele diz: eu sou o pão da vida. E nós cantamos: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A segunda declaração nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E esse Jesus repete ainda no capítulo 12, verso 46, dizendo: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. A terceira declaração está em João, capítulo 10, verso 7. E ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. A quarta declaração está em João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele repete em João, capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A quinta declaração nós encontramos em João, capítulo 11, verso 25 e 26. Jesus diz:
eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E a sétima, aliás, a sexta, está em João 14, 6. Aí Jesus diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a sétima declaração é essa que nós acabamos de ler, está em João 15. E no verso 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. E Jesus repete isso ainda em João 15, verso 5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, todos os discípulos, aqueles que estavam ali ouvindo e ouviram, eles tinham muita dificuldade em reconhecer a autoridade celestial de Jesus. Ele era Deus. Eles conheciam a outra videira. Eles eram judeus. E lá no judaísmo, o símbolo que representava a nação de Israel era uma videira. Então eles conheciam a outra videira. Mas essa outra videira não possuía a autoridade celestial de Jesus. Mas não é que Israel fosse uma videira falsa. Não. Mas era uma videira imperfeita. E Jesus é a videira perfeita. A videira completa. E o seu fruto principal é o amor. Nós cantamos também sobre o amor. Mas só que não é o amor sentimento. Não é o amor sentimento. É o amor como comportamento. Né? Por isso que com autoridade ele diz, eu sou. Eu sou. Né? E nós até com propriedade podemos até dizer, e até comparar a igreja criada por Jesus com outras religiões, com o misticismo, por exemplo. Né? As outras religiões e o misticismo não possuem de maneira nenhuma a autoridade celestial. Não possuem. Né? Porém, a igreja criada por Jesus, essa sim. A igreja possui essa autoridade celestial. Quer creiam, quer não creiam. Eu abro aqui um parênteses, me perdoem, mas é preciso considerar um fato da nossa atualidade. Acontece que no final e o início do ano, isso parece que sempre tem acontecido, né? Tem sido marcados com muito misticismo. E a mídia tem incentivado bastante o povo brasileiro a se dedicar a toda a crendice que aparece e que a mídia enaltece na televisão que nós assistimos. Também na imprensa escrita, nós lemos diariamente sobre o misticismo e observamos a mídia se aproximar da igreja e apresentar a igreja para a sociedade como uma outra alternativa religiosa. Isto é, para as pessoas buscarem socorro espiritual e emocional. Isso é bom, penso eu. Porque muitos incentivados pela mídia, eles estão procurando as igrejas existentes em todo o território, mas a fim de aliviarem as suas cargas
emocionais e espirituais, sem, porém, deixarem as suas crenças, as suas crendices, sem deixarem o misticismo. Isso não é bom, nem para eles e nem para a igreja. É que as pessoas vêm e vão asseguradas que alcançarão solução para os seus problemas e alívio para as suas dores, mas não permanecem na igreja. Elas continuam no misticismo. Elas continuam nas crenças e crendices que a mídia divulga diariamente. Agora, outras pessoas vêm e permanecem na igreja, mas evitam qualquer compromisso com Cristo. Estas pessoas querem receber as bênçãos que Jesus conferiu à igreja, mas não quer ser um crente produtivo, não quer ser um crente abençoador. Mas não desespere por isso, porque a igreja, ela é tolerante. Ainda alguns digam que a igreja evangélica não é tolerante, mas a igreja é tolerante, né? É igual uma árvore frondosa que acolhe todo tipo de pássaro. Isso é a igreja. A igreja cura, a igreja ampara, a igreja protege, a igreja alimenta, a igreja até arruma emprego. Sabe que a igreja tem levado a muitos a enfrentar e a passar nos vestibulares, Enem, Sisu, como é que é? Sisu, né? E até em concursos públicos. Mas o mais importante de tudo isso é que a igreja ensina o caminho da salvação. Isso é o mais importante, né? Só que ela deixa a decisão de aceitar a Jesus ou de rejeitar a Jesus às pessoas que vêm à igreja. A decisão é pessoal. A igreja não obriga ninguém a aceitar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Isso é uma decisão pessoal. A igreja venceu a dureza do tempo, ela superou todos os impedimentos, passou por guerra, suportou perseguições de todo tipo de opositores, isso pelos séculos todos. E atualmente, é bom os crentes prestarem bem atenção, porque a igreja vivencia aquele chamado relativismo ético. A igreja vive o pós-modernismo. São duas desgraças do nosso tempo e que invadiram os arraiais da igreja. Isso é sério. Mas o assunto não é esse. Voltemos ao Evangelho de João, né? Esse Evangelho de João é um evangelho de crises. A gente vê a crise da desconfiança daquele futuro discípulo chamado Natanael, né? E ele disse, quando lhe apresentaram a Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Crise da dúvida do príncipe da nação dos judeus, Nicodemos. Também crise da ignorância da mulher samaritana sobre o culto aceito por Deus. A crise da rejeição dos filhos, aliás, a crise da rejeição dos humanos ao Filho de Deus. Ele veio ao mundo, mas os seus o rejeitaram. Crise para convencer esses discípulos, crise para convencer os apóstolos de que ele era Deus. Ele era e é o eu sou. É aquele que fala com o mar e o mar se acalma. Quem pode fazer isso? Só Deus. Por isso ele é Deus, ele é o sou. Mas até hoje os crentes, nós crentes, até é difícil aceitar as palavras que João colocou aqui no capítulo 12, 24, também saída dos lábios de Jesus. Quando Jesus diz, na verdade,
eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E sabe que os teólogos, eles estão tentando interpretar este versículo, né? De modo que não precisarmos morrer para darmos frutos. A grande decisão de Jesus e dos seus ouvintes, em João 12, 48, aceitá-lo ou rejeitá-lo. E na primeira ceia com os discípulos, diz o capítulo 13, que ele lavou os pés deles todos e começou a dar-lhes instruções, como alguém que pressente a sua própria morte. Era a preparação dos servos com a disciplina do amor. E aqui amor, comportamento, e não amor, sentimento, né? A qual Judas Iscariotes não resistiu. Se mandou. Quem lavava os pés dos outros eram os escravos. O amor comportamento é o amor que faz, é o amor que vai. Nós gostamos de ler João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se Deus tão somente tivesse amado o mundo, nada aconteceria. E nós estamos aqui por quê? Não é porque Deus sentiu esse amor pelo mundo, não. O amor comportamento, o amor que faz, o amor que enviou o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Então Jesus, no capítulo 14, ele faz a promessa da vinda do Espírito Santo. E no cumprimento dessa promessa estava toda a possibilidade dos discípulos. Toda. E o capítulo 15, que nós lemos, faz parte dessas instruções finais do Mestre Divino. E nos capítulos seguintes, ele confirma a vinda do Consolador. E Jesus ora pelos seus discípulos antes dele entrar lá no jardim do Getsemane, onde ele seria preso e seria também abandonado por todos os seus discípulos. Terrível. Mas como os discípulos, igualmente nós, ora estamos em união íntima com Jesus, ligados à videira verdadeira. Ora o abandonamos. É verdade que sem deixarmos de ser crente, mas o abandonamos. E ainda que hoje nós tenhamos também o privilégio de corrermos para a igreja. Quem sabe se para se aproximar dele, alguém veio para a igreja. Então somente o fato de procurarmos a igreja nos mostra como estamos vivendo a nossa vida cristã. E também nos mostra a que distância nós estamos de Jesus. Porque muitos aqui na igreja até se afastam da igreja, devido àquelas pessoas indesejáveis, né? Pessoas chatas, crentes arrogantes, crentes egoístas, crentes orgulhosos, ou até mesmo os tais sermões exortativos, né? Ou sermões moralistas. Faz com que o crente até murmure, né? E o crente fica murmurando. O pastor só prega para mim. O pastor só fala em dinheiro. Melhor é ir para outra igreja. Porque lá na outra igreja ele é desconhecido. Ninguém sabe nada a respeito dele. Então o que falar, o que pregar não será para ele. Muitos vêm à igreja, mas se distanciam de Jesus. São só religiosos. Pertos ou distantes de Jesus.
Eis a questão. Eis a questão. E é a palavra de Deus que me mantém avisado, e a palavra de Deus sempre me mostra como eu estou vivendo a vida cristã. É a palavra de Deus. Mostra se eu tenho compromisso com Jesus. E se eu tenho compromisso com Jesus, também eu tenho compromisso com a igreja. E aí vamos para a segunda parte, que é a união dos ramos com a videira verdadeira. Né? Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque na união com Jesus, temos o segredo da vida. Você quer descobrir o segredo da vida? É só na união com Jesus. O segredo da nova vida abundante. O segredo da vida produtiva. Agora, a união dos ramos com a videira verdadeira traz grandes responsabilidades. É por isso que as pessoas não querem compromisso. Traz grandes responsabilidades, mas também traz grandes resultados. Os crentes compromissados com Jesus têm responsabilidade, mas também têm grandes resultados. Né? E a gente fica vendo o seguinte, que a videira verdadeira, ela injeta a seiva nos ramos unidos a ela. O que vem a ser isso? Na realidade, é o próprio Espírito Santo trazendo para dentro do nosso ser um novo princípio de vida. Algo que nós não tínhamos antes da nossa salvação. Tínhamos amor como sentimento. Esse amor não fazia nada, só sentia. Sentia dó, sentia pena, mas não socorria. Não produzia frutos. Romanos 5,5 diz assim, o apóstolo Paulo, onde ele fala do amor de Deus, né? Num lindo texto que diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu repito, ninguém tinha esse amor antes. Ninguém vivia dentro desse novo princípio de vida. Ninguém. E essa nova vida é o poder do Espírito Santo para nos capacitar a viver conforme Deus nos recomenda na sua palavra. Vencendo as forças que tentam nos afastar de Jesus ou nos afastar da sua igreja. Isso é salvação no tempo presente, teologicamente falando. Não sei como a filosofia, a psicologia, a ciência explica isso. Não sei. Mas o poder do Espírito Santo nos capacita a ter esse tipo de vida. Enquanto ligados na videira verdadeira, não terão poder sobre nós o pecado e os seus efeitos destrutivos. Paulo ilustra isso bem na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 14. Também não há condenação ou punição ou qualquer sensação de culpa. Paulo explica isso em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há. Ligados na videira verdadeira, temos alívio, teremos perdão, proteção, liberdade, justiça, paz. Olha, isso não é um palavreado bonito, não. Não é um palavreado bonito apenas. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Você lê em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quer ter paz com Deus? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
E em Gálatas 5:1, ele diz, para a liberdade que foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, né, firmes, e não vos submetais a novo jugo de escravidão. Em Filipenses 1:11, ele diz, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós já falamos aqui, mas na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Em Mateus 11:28, vinde a mim, como foi cantado, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. A videira verdadeira é santa. Logo, os ramos dessa videira são santos. Porque a vida cristã é estarem ligados à videira verdadeira. Vida cristã é uma vida substituída. Santo é um pecador perdoado. Um perdido, salvo mediante a fé no Senhor Jesus. Daí a importância do crente estar ligado à videira verdadeira. Isso é muito importante. É muito importante. O zeloso agricultor, Deus Pai, ele procede à purificação nos ramos. Por quê? Porque o ramo de si mesmo não pode purificar-se. Você não pode levantar o seu próprio corpo puxando os cardáceos do tênis e flutuar. Mas o misticismo e algumas religiões falam que podem. E o misticismo e as religiões dizem, toma banho disso e daquilo. Use a fitinha dessa cor ou daquela outra cor. Ela fala assim, faça peregrinação em Santiago de Compostela. O outro diz, vá a Salvador, na Bahia, e traga um patuá do Bonfim. Alguns crentes dizem, vá para Israel, lave-se no Rio Jordão. Eu conheço pastores que foram ser batizados novamente no Rio Jordão. Absurdo. E é interessante que crente brasileiro irem lá para Israel e voltarem judeus, judaizantes. Nada disso adianta. Nada disso adianta. Hebreus 4,16 nos diz o seguinte, ele recomenda, é uma recomendação para nós crentes. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o que diz a Bíblia. A recomendação é essa. A recomendação é essa. Isso adianta. E você pode experimentar. Isso adianta. Somente a palavra de Deus é o grande e eficaz meio de santificação. E olha, sem a santificação, a vida cristã não conduz a nada. E também não produz frutos, os frutos desejados por Deus. É coisa séria. Os ramos que dão fruto, Deus poda, limpa, prepara-os para dar mais fruto ainda. Crentes produtivos recebem maior dosagem de seiva da videira verdadeira. Crentes produtivos recebem maior dosagem de bênção.
Crentes produtivos recebem maior dosagem de unção. Crentes produtivos recebem maior dosagem de poder. Crentes produtivos recebem maior dosagem de santidade. Crentes produtivos recebem maior dosagem de amor cristão. Recebem os ramos que permanecem firmes, ligados na videira verdadeira. São os crentes bem-aventurados. E olhe, está cheio deles aqui. Eles estão aqui na igreja. Descubram-os. Falando de frutos, que frutos serão esses? Porque esses frutos agradam a Deus. E tem que agradar a Deus, porque procedem de Jesus. São os frutos que procedem de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1,13, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Seriam almas ganhas para Cristo tais frutos? Seria trazer de volta os afastados, os desviados da fé? É uma preocupação que a igreja deve ter, e a igreja não tem. Os que saíram da igreja, ou os que não estão mais ligados à videira verdadeira, embora ainda estejam na igreja. Lucas 15, 32, o pai do filho pródigo, ele diz ao outro filho, né, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. A igreja deveria ter essa preocupação de ir atrás dos afastados, dos desviados da fé, trazê-los de volta. Seria possuir o caráter cristão, esse que revela o que fazemos aqui na igreja, no corpo de Cristo? Seria isso? O retrato moral de Cristo, que torna o crente parecido com Cristo. Outro dia eu falei em retrato, e alguém me corrigiu. E falou, isso não se usa mais. Essa palavra não se usa mais, agora se diz foto. Né? E tem uma outra palavra ainda, né? Como é que diz? Selfie. Bonito, né? Mas foi em Antioquia da Síria que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Isto porque eles pareciam com Cristo. Está no livro de Atos, capítulo 11, verso 36. Seria adotar também a conduta cristã, ou seja, ter o fruto do Espírito, viver pela fé no Filho de Deus, na maturidade espiritual, que essa maturidade ela é conseguida progressivamente com dedicação constante, com constante exercício, com disciplina. Como você faz lá na academia de ginástica, né? Até identificar-se com Cristo. A conduta cristã também revela o que fazemos aqui na igreja, o corpo de Cristo. São os frutos de justiça. Gálatas 5, 22, 23, né? Aquele famoso versículo. Gálatas também 2, 19 e 20, onde Paulo fala, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Filipenses 3, 9 a 14, Romanos 12, 1 e 2, né? Mas nós precisamos ler aqui o versículo 6. Está escrito aqui, ó. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, e lançam no fogo, e ardem. Né? Se alguém não estiver em mim, quer dizer, não estiver ligado, será lançado fora, como o ramo, e secará, e os colhe, e o lança no fogo, e queima. Sabe que este é um daqueles versos perturbadores. É aquele verso que dividem as opiniões dos verdadeiros crentes. Quando eles debatem sobre a doutrina da segurança dos salvos, ou a doutrina da perda da salvação. Uns creem que perde, outros creem que não perde. E esse versículo aqui é muito usado. Mas nós temos que nos recorrer a outra passagem bíblica
para entendermos melhor este versículo aqui. E eu recomendo Mateus, capítulo 7, versos 17 a 23, e é o próprio Senhor Jesus que está dizendo. E ele diz assim, em Mateus 27, Mateus capítulo 7, versos 17 a 23. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Assim, amados, penso eu e creio que essa passagem em João 15, verso 6, trata-se da frutificação e não da salvação. Jesus está se referindo ao ramo que não dá fruto. É o ramo que não dá fruto, infrutífero, porque não está ligado a ele. É aquele ramo camuflado no meio dos outros ramos que estão dando fruto, né? Cada um de nós pode ver a si mesmo se é um ramo verdadeiro ou se é um ramo falso, ligado ou não, frutífero ou infrutífero. Não é preciso esperar Deus vir cortar. Ele não vai extirpar quem está produzindo. É outra coisa. Jesus, ele quer nos livrar da presunção de estarmos produzindo frutos para nós mesmos. Porque alguns crentes são tão ativistas que excluem Jesus. Excluem Jesus das suas atividades eclesiásticas. E até dizem, né? Sai para lá. Não vê que eu estou trabalhando para Deus? Estes tais não dão oportunidade aos outros e nem a Deus. Agora, o ramo infrutífero, ou seja, o ramo que não dá fruto, ele também recebe a seiva, está verde, tem folhas verdes, e não está efetivamente unido à videira verdadeira. Ele não está compromissado em ser uma bênção, não quer produzir para Cristo, ele quer somente receber bênçãos. Olha só para ele. Está lá verdinho. Folhas florescentes. Tremulando ao sabor do vento. E camuflado na ramagem da videira. Porém, é bom saber, vida eterna é qualidade de vida que só Deus tem. É uma vida da qual Deus faz parte ativa. É uma vida operante, é uma vida frutífera. Não dá fruto. Aí o agricultor vem. O agricultor vem e corta. E é lançado fora e seca. O crente sem Cristo, parece mas é isso mesmo. O crente sem Cristo é o ramo verde na videira. É como esse tal ramo. E o nosso exemplo mais conhecido entre os lavradores brasileiros é o ramo da mandioca, né? O talo da mandioca, né? Ele é cortado e é encostado lá na cerca ou lá no tronco de uma árvore para ser replantado quando vier a chuva. O ramo permanece lá verdinho e por um tempo com aquela aparência assim de autossuficiência, né?
enganando-se a si próprio. Mas apanhados, são lançados no fogo e queimam. É um quadro terrível. Em Marcos 4:25 diz que até aquilo que tem lhe é tirado. Pior está em 1 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 5. É bem pior. Pois ali Paulo recomenda: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É terrível. São tirados os galardões, são queimadas as boas obras, as orações deles não são ouvidas. Oram, mas a oração chega lá no teto, bate e volta. Eles são deixados à sua própria maneira de viver. Não precisam assim prestar conta a ninguém. Não prestam conta mesmo, nem a Deus. Mas atente bem, amados. Não queiram esse tipo de vida. Se você é crente, não queira esse tipo de vida. Mas aí, pastor? É isso aí, pastor. O que fazer então? A Bíblia recomenda confissão. E você sabe o que é confessar. Você até sabe o que confessar, não sabe? A Bíblia também recomenda o reconhecimento do erro. É algo difícil. Para mim foi muito difícil. Porém é possível. É possível. A Bíblia recomenda o arrependimento e o pedido de perdão. Isso restaura a comunhão dos ramos cortados. Aliás, a confissão imediata mantém a comunhão ininterrupta dos ramos podados, mesmo podado. A filosofia não explica nem a ciência. Porque é coisa de Deus, é coisa espiritual. Aí vem os resultados. É maravilhoso. É maravilhoso. Quando o crente alcança isso que está aqui no verso 7 do capítulo 15. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, tudo o que quiserdes, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Os resultados, amados, dessa restauração são orações eficazes, respostas de Deus, alegria plena para testemunhar, alegria para frutificar, alegria para ser bênção. E nesse instante, agora, nesse exato momento, a mão do agricultor ainda está estendida. E os seus ouvidos estão atentos. Os seus olhos estão buscando os corações contritos, os quebrantados de espírito. Os seus braços recolhem e abraçam os corações contritos para perdoar, trazer de volta os ramos cortados, para enxertá-los na videira verdadeira. Muitos não sabem o que é enxertar, mas com o novo palavreado muitos vão entender. Enxertar é conectar, plugar, colar, editar, arquivar, não deixar perder.
Salvo como? Entenderam agora? É isso. É isso. Né? Os desconectados aqui presentes podem orar assim, dizendo: Pai, pequei contra ti. Trabalha em mim, Senhor. Atua em mim, Senhor. Assim como fizeste com Davi, assim como fizeste com o filho pródigo, dá-me nova oportunidade. Tem piedade de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. O agricultor vem. E das cinzas ele levanta o humilde. E do monturo ele ergue o necessitado. Ele conecta, pruga, salva ou faz um enxerto. O ramo recuperado, a seu tempo, começa a produzir fruto. Olhe lá. Vai dar fruto um ano. Vai ser melhor no outro ano. E assim por diante. Nisto, amados, é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis chamados meus discípulos. Como igreja que somos, compromissados com Jesus, nós podemos agradecer por todos os benefícios desta abençoada relação salvadora, que é de sermos ramos da videira verdadeira, para a glória de Deus. Amém.